Boa tarde, Malu. Tudo bem? Oi, Nicolau, tudo bem? Tudo bem. Então, hoje é o nosso primeiro atendimento, né? Eu queria que você começasse me falando um pouco sobre algo que você decidiu buscar terapia agora. Então, eu já era para ter começado um tempo, eu penso em fazer terapia já há muito tempo, mas, enfim, não deu e eu tô com uma queda de cabelo, umas coisas, e procurei um médico, isso é recente, acho que faz umas 2 semanas, e fiz alguns exames, eu tenho uns históricos na família, assim. E o médico me falou que não tem nada físico, mas que eu sou ansiosa e que provavelmente a causa disso é a ansiedade e disse que eu deveria procurar um terapeuta. E aí Você tem eu, história de família de queda de cabelo? não, não. Assim, a minha mãe, ela teve um problema de câncer, sabe? Então, assim, tem histórico de outras doenças na família mesmo. Ah, tá. Aí você suspeitou que a queda de cabelo poderia ser algo um pouco mais sério? Sim. E me deu medo, né? Entendi. Aí você buscou o médico para saber se era algo mais sério? É, assim, já era pra eu ter ido no médico há bastante tempo. Isso que eu. A queda de cabelo, alguns sentimentos assim já vem de algum tempo, mas não passou. Eu até tomei vitamina, eu ainda tô tomando. Eu acho que, assim, tende a melhorar, né? Mas daí eu procurei o médico por causa de. Não passou, assim, continuou caindo e eu tava com medo de. Não sei, de piorar, né? De cair mais, mas assim, já tô indo atrás de fazer algumas coisas. Ele me passou vitamina, já comprei. Essas coisas mesmo de fortalecer a imunidade, já tô tomando. Eu me cuido, assim, sabe? Entendi. Mas aí o médico falou que provavelmente tem a ver com ansiedade. Aham. É, ele não contou. Não sei, às vezes. Sim. Tem algum outro tipo de sintoma que você tem que poderia ter a ver com ansiedade? Se é uma pessoa inquieta, tem dificuldade para dormir? Tem. Dificuldade para Assim, dormir? mas não é que eu fico acordada a noite toda, sabe? Mas às vezes eu acordo e não consigo mais dormir, ou tá na hora de dormir, eu não tô com sono. Não é uma coisa que é assim, eu só deito e durmo, sabe? Mas eu não é também como se eu ficasse acordada a noite inteira. Eu consigo dormir, mas eu acho difícil de vez em quando e às vezes eu acordo cansada. Mas acho que é normal, né? Acho que todo mundo às vezes tem dificuldade para dormir. Uhum. Mas você comentou que você já deveria ter, ou talvez você pensou em buscar terapia há algum tempo, e que tipo de situação que te fazia pensar em talvez buscar terapia? É, assim, tem algumas. Às vezes eu fico um pouquinho ansiosa, não sei muito se é ansiosa, assim, mas eu fico incomodada. Essa questão do sono, depois que o médico falou isso do cabelo, aí me pareceu que eu deveria vir mesmo, sabe? Mas eu acho que também por ter questão na minha família, assim, meu pai, ele abusava um pouco do álcool, Hum, algumas coisas assim que não é lá uma grande coisa, mas que eu acho que eu poderia me ajudar. Acho que todo mundo tinha que fazer terapia, né? entendi. Sim. Me fala assim, para eu te conhecer melhor, eu queria que você comentou sua família, me fala mais ou menos por alto como é que é sua família, com quem você mora. Tá. Hoje eu moro com o meu namorado, a gente tá junto há um ano e pouquinho, mas a gente tá junto morando junto, né? Há 4 meses. Eu morava antes com uma amiga, e daí, só que eu ficava muito tempo na casa dele, né? E aí um dia ele perguntou se eu podia, o que eu achava de morar com ele, e isso faz 4 meses, então há 4 meses eu tô morando lá. O meu pai, ele não tem mais, né? Mas eu cresci com ele, com a minha mãe. Eu tenho uma irmã que é 5 anos mais nova que eu. E quando a gente era nova, mais novos, a gente morava juntas, né? O meu pai, ele bebia bastante, mas assim,
ele nunca bateu na minha mãe, nada, nem em mim, nem na minha irmã. Bebia, né? Acho que Mas muitas ele famílias. tolerava, tinha alguma mudança de comportamento que era pesado para vocês? Ah, quem. Acho que coisa de gente que bebe mesmo, né? Ele não batia, mas ele ficava. O que eu via mais era que a minha mãe se preocupava bastante com ele, assim. Tanto que a minha mãe se preocupava que ele faleceu, né, de cirrose. Ah, E, faz quanto tempo? Você tinha que idade? nossa, já faz uns 10, não, menos, uns 8, 9 anos, por aí. E desde então, é isso, a minha mãe se preocupava. E aí, falando da minha mãe, hoje ela mora com a minha irmã, né? A minha irmã, ela tem 5 anos, a menos que eu. E ela, minha mãe mora com ela, a minha irmã também, ela tem um diagnóstico de TDAH, se não me engano, é assim, né? Eu falo. E, e ela mora com a minha mãe. A minha mãe, elas se cuidam, né? Mas a minha irmã dá bastante trabalho, porque ela não trabalha, isso preocupa muito, assim, minha mãe. Então eu vejo que é assim, eu não moro com elas, mas eu sempre acabo que fico sabendo. Família, né? Minha mãe sempre me liga, me fala da minha irmã, ela se preocupa muito com a minha irmã, assim. E eu Sua também. mãe lembra preocupações da sua irmã? Ah, preocupação de mãe, né? A minha irmã tá sem trabalhar, já Uhum. ela não sabe muito bem o que ela quer ainda, né? Mas acho que, enfim, nem todo mundo sabe de primeira, né? E isso deixa minha mãe tem medo dela não querer fazer nada, não se tornar uma profissional. E aí isso a minha mãe fala bastante pra mim. Entendi. Me fala um pouco do seu relacionamento. Você falou que mora com o namorado, né? Sim, há 4 meses já, não tem muito o que falar. É um relacionamento bom, um relacionamento normal. Acho que não tem Você muita. gosta dele? Vocês sentem que vocês têm afinidade? Sim, sim. Eu gosto bastante dele. O morar junto trouxe algum tipo de conflito, dificuldade para vocês? Não. Assim, lá em casa é tudo eu que faço, né? Assim, não, não é. Ele lava a louça, ele sempre lava. E aí eu faço as outras coisas, assim. Às vezes eu acho muito, mas eu acho que é coisa de casal mesmo. Ele tá fora sempre o dia inteiro e ele ajuda com a louça, então sempre que eu cozinho, ele lava. Acho que casar é isso, né? Às vezes a gente fica um pouquinho sobrecarregado, né? Mas como é que você se sente no dia a dia em casa, depois que você está morando com o namorado? Ah, cansada, mas acho que se eu tivesse morando também sozinha, é casa, né? Sempre tem coisa pra fazer. Chega do trabalho, tem louça, tem roupa pra lavar. Acho que não sei se tem muita diferença. Então, você falou que ele fica fora no trabalho, você trabalha também? Como é que é? Uhum, sim. Eu trabalho num laboratório. Eu fiz biomedicina, né? Eu queria ter feito. Assim, a minha mãe queria muito que eu tivesse feito medicina, eu acho muito legal, mas é muito difícil, acho que todo mundo, né, tem. Mas, assim, também não é algo que eu me importo, não. Já não é uma frustração nem nada. Uhum. Eu trabalho hoje num laboratório, faço coleta de sangue, urina, fluidos corporais mesmo, sabe? Entendi. Faz 3 anos. Isso. Uhum. Você gosta do seu trabalho? Ah, a hora tem dias que sim, dias que não, que eu fico meio cansada, mas trabalho é assim, né? Acho que todo mundo tem dias que gosta, dias que não gosta, acho que é normal. E você falou, você tem um trabalho durante o dia, você vai, mora com seu namorado, tem um contato com a sua família. Tem mais alguma coisa que é presente na sua rotina? Você tem algum grupo de amigos com quem você convive pela internet? Como é que é? Tenho, tenho um grupo de amigas, são as minhas amigas que vieram da faculdade. Nenhuma trabalha no laboratório comigo hoje, né? Mas elas também foram para um trabalho mais ou menos semelhante.
E às vezes a gente se vê assim. Eu sou bem caseira, né? Eu gosto mais de às vezes ver um filme em casa, no máximo um cinema, mas de vez em quando eu vejo elas pessoalmente e às vezes elas me contam alguma coisa por WhatsApp mesmo, elas me procuram e a gente conversa online também. Acho que mais online mesmo do que presencial, mas vida de adulto, né? Ah, A gente e tem como é pouco que tempo. você avaliaria essas amizades? São amizades boas? Tem algum ponto que você gostaria que melhorasse? Não, acho que é amizade mesmo, normal. A gente conversa, de vez em quando se vê. Uhum, uhum. Entendi. Das três áreas que eu entendo que são as mais, talvez, um momento importante na sua vida, ou presentes, pelo menos, que é trabalho, o seu relacionamento com seu namorado e sua família, tá? Não entendi que é sua mãe e sua irmã que você convive mais. Qual das três você imagina que te geraria mais ansiedade? Talvez contribua para sua ansiedade de forma mais intensa. Acho que todas. Não, não, não. Não, assim, eu não sei assim ser ansiosa. Eu não O consigo quão ver. ansiosa você acha que é? O quão grave você sente que é a sua ansiedade? Eu acho que é grave, mas não. Acho que é média. Assim, às vezes eu acho que é média. Que às vezes eu tô ansiosa, às vezes eu não tô, mas eu acho que é assim, é normal, né? E quando eu tô ansiosa, eu acho que eu não é. Eu continuo trabalhando, sabe? Acho que é mais ou Entendi. Não é menos. algo que paralisa, assim. Hum. Então você sente que você consegue fazer tudo que você se propõe a fazer e a ansiedade não. Uhum, uhum. Entendi. Quando o médico deu o diagnóstico de ansiedade, fez sentido para você? Assim, eu não. Pode ser, né? Que ele não achou nada que seja físico, sabe? Então, assim, acho que ele sabe, né, o que é, mas não é também que a minha vida é uma, nossa, sabe assim, que eu não consigo fazer as coisas. Eu acho que às vezes eu fico sim, acho que quando eu te falei a questão de dormir, né, que eu fico pensando em muita coisa, mas não é assim, nunca tive que parar de ir pro trabalho ou não sei, de deixar alguém muito preocupado ou eu mesma. Eu acho que eu consigo viver, mas se não tem nada que é físico, né? Se ele falou, eu acho que pode ser sim. Acho que pode ter alguma coisa assim. Você se sentiu aliviada quando ele falou que não era físico? Depois que você começou a sentir os sintomas da queda, principalmente depois que você começou a se preocupar mais, pensando que talvez poderia ser alguma doença mais grave, quanto tempo você levou para ir no médico? Ah, mais de um ano. Mais de um ano? E nesse mais de um ano, essa queda de cabelo, ela melhorava, piorava, ou esteve sempre lá, ou só piorou? Como foi? É assim, eu sinto que ela estava lá, mas eu me cuidei. E assim, eu tô me cuidando ainda e eu acho que até algumas vezes eu acho que deu uma, eu acho que vai amenizar assim, desde que eu comecei a me preocupar e tal, eu até pesquisei algumas coisas no YouTube, vi questão de vitamina, comprei desde multivitamínico, de ômega 3, água, eu aumentei bastante também minha hidratação, né? Eu acho que Por ela. que você demorou tanto no médico, certo? Ah, medo, né, de ser alguma coisa, de. Hum. Você chegou a pensar que podia ser algo muito sério. É que a minha família tem histórico. Assim, minha mãe tá bem. Eu falei da minha mãe. Eu não sei se eu. Não lembro se eu falei que a minha mãe passou por um. Opa, desculpa. Não sei se a minha mãe. Se eu falei que a minha mãe passou por um câncer. Sim, então, eu ia perguntar isso, se chegou a passar pela sua cabeça que podia ter de alguma forma ligado a câncer. Sim. Mas Mas aí a não, minha mãe tá melhor. Hoje já ela. que bom.
Já tem algum tempo que está em remissão o câncer dela? Sim, sim, sim. Ah, tá. Já faz um tempo, Ela está graças a fazendo só Deus. acompanhamento de rotina agora, então. Isso, isso. Ótimo. Bom, E pelo que o médico, quando eu fui no médico, né, ele também não nem chegou a alertar pra nada disso. entendi. E quando você falou para sua mãe que você estava com essa queda, ela comentou alguma coisa? Não falei pra minha mãe, não. Você não falou? Quem foi no médico com você? Eu. Ah, você não. E seu namorado sabe? Eu sabia que você estava tendo essa queda? Não. Por que você não quis contar para ele? Assim, eu falei, né, que ele trabalha o dia inteiro e assim, o trabalho dele é também bem puxado, sabe? Então, assim, ele tem várias coisas que ele já se preocupa e ele me conta. Acho que não teria muito o que ele pudesse fazer. Não tem por que eu falar só pra preocupar se não teria muito o que ele fazer, sabe? Entendi. O que você acha que aconteceria se você contasse para ele? Se você contasse que estava com essa queda e antes de ir ao médico, você contasse que você estava com medo de ser algo grave. Não sei. Acho que eu ia preocupar ele. Eu acho que eu ia preocupar ele, assim, à E te toa, incomoda sabe? a ideia de preocupar pessoas. Assim, ele tem as coisas dele, né? Ele tem trabalho, ele tem as questões dele. E assim, não era também como se ele pudesse fazer alguma coisa, né? Se eu falasse. Mas poderia, talvez, tentar te acalmar, talvez te convencer a ter ido no médico antes para você ter sofrido por menos tempo, talvez. Né? Eu não ia gostar. Eu estou te percebendo como uma pessoa que parece que faz um esforço intenso e constante de não incomodar pessoas. Você seria um tipo assim? E todas, assim, talvez pessoas da família, o namorado, e se vê assim na maioria das suas relações? É, sim, eu não costumo sair falando, né? As Uhum. coisas que. Eu não gosto de falar coisas que podem deixar as pessoas preocupadas. É que eu também. Que. Hum. Te deixa um pouco ansiosa a ideia de contar essas coisas para as pessoas de quem você gosta? Sim. Principalmente pra minha mãe, eu acho. Entendi. E, assim, até o ponto de onde a gente está agora, o quão importante você pensa que é a terapia para você? Eu acho que é importante a gente falar dessas coisas aqui. Sim, mas. Sim, mas eu acho também que não é de. Ah, é que é difícil pra mim. Assim, eu sei que é importante, todo mundo tem que fazer terapia, eu sei, mas parece que torna uma coisa muito mais séria do que é, sabe? Assim, É porque eu te percebo, parece que em alguns momentos eu sinto que até conversando comigo você está tentando me poupar de algum tipo de preocupação ao contar problemas de uma forma meio, olha, existe o problema ali, mas está tudo bem, não se preocupe, eu sinto um pouco isso da sua fala. sim, É um pouco assim mesmo. é. Mas não sei, não sei como Não, tudo bem, falar. não só quero entender o que está acontecendo. Eu sinto que de alguma forma o seu esforço em não preocupar pessoas e não incomodar pessoas pode inclusive estar ligado com o motivo pelo qual você é ansiosa, né? Porque eu acho que para você estar passando por situações difíceis na sua vida, eu acho que a queda de cabelo foi uma delas. E você está constantemente preocupado em poupar as pessoas ao seu redor e fazendo isso, você tem que lidar com tudo sozinho. Isso envolve um esforço muito grande, um gasto de energia muito grande. Esse gasto de energia é o que eu acho que isso manifesta em você um pouco como ansiedade, né? E tem um pouco disso, você acha cortado? Sim. Tá.
Eu queria, não sei se você vai conseguir descrever, mas já que a gente falou um pouco da sua família, talvez a pessoa que você tem mais dificuldade de incomodar é sua mãe. Eu queria saber um pouco de sua história familiar, assim, como é que eram quando você morava com sua família ainda, talvez um pouco na época que seu pai estava vivo, você era mais jovem, morava, enfim, como que eram as relações familiares, sobretudo talvez com a relação com a família. É, quando eu era pequena, morava eu, meu pai e minha mãe, né? Até minha irmã nascer. Meu pai, ele tinha problema com bebida, mas ele nunca bateu na gente, assim, nunca quebrou nada em casa, igual a gente vê, né, acontecendo. Mas ele chegava em casa, eu sabia quando ele estava diferente, quando ele tinha bebido, minha mãe também. Ele era mais agitado, assim, nunca de agredir, mas mais agitado. E ele já tinha tido, antes mesmo de eu nascer, assim, alguns problemas de saúde. Eu sei que o meu avô também teve problema de bebida, dessas coisas. Nisso a minha mãe se preocupava bastante e eu acho que muito do que eu via em casa, o meu pai, ele era, apesar de não bater nem nada, ele era bem bravo, assim, com a gente, com a minha mãe. E a minha mãe sempre respeitou muito ele, né? Então, quando ele falava que era para fazer uma coisa lá em casa, ninguém abria o pio, assim, nunca teimei em tomar banho na hora ou comer. A minha irmã, mais, sim, ela acho que ela sempre deu um pouco de trabalho, assim, sabe? Uhum. Aí meu pai, ele começou a ficar doente. Nesse período, acho que foi o período que eu mais fiquei mais próxima da minha irmã, né? Minha mãe cuidava muito, ela cuidou muito tempo do meu pai nesse período. E era muito puxado, muito pesado para minha mãe mesmo, assim. De. Acho que esse cuidado, seu pai, de alguma forma, te apoiou o cuidado com você e com sua irmã? Sim. Hum. A minha irmã, ela sempre foi bem moleca, sabe? Custosa? Uhum. E ela, às vezes, eu também, assim, na escola já fui mal, mas bem pouco também. Minha mãe, ela reclamava. Isso lá em casa sempre foi muito sério, a educação, sabe? Então, nunca esqueço. Teve já vezes que eu tirei nota ruim, assim, e ela não gostava. Ela dizia que não sabia, assim, não era muito bom. Mas a minha irmã nunca, eu me, assim, ela acho que parece que a minha irmã não se incomoda muito em dar trabalho, né? Pra Mas, minha mãe, mas até sua hoje. mãe se incomoda menos com a sua irmã do que com você? Ah, tá. A minha, Então a sua irmã, de alguma forma, estressa a sua mãe também. muito. Minha irmã, por exemplo, até hoje não trabalha, né? Eu E ela tenho, mora com sua mãe. moro. Olha, eu tenho 30 e poucos anos, 32 anos. A minha irmã tem 27. Ela não trabalha. Nessa idade eu já estava trabalhando. Uhum, uhum. Entendi. Hum. E você, quando criança, você era uma pessoa que se estressava por algum motivo, além desses ocasionais problemas de nota, enfim. Entendi. E você sentia um esforço da sua parte em não estressá-la? Sim. A minha mãe sempre falou que ela não. Assim, a minha mãe é muito guerreira, né? De ter criado eu, minha irmã e depois do meu pai, ela que. Ela é muito guerreira mesmo. Se eu for um pouco do que a minha mãe é, assim. Então, é aquilo. Ela já tinha muita coisa para se preocupar. E eu também nunca passei, né? Nunca passei nada que tivesse, que fosse um grande problema. Mas acho que ela não dei muito trabalho, não. Só na escola, às vezes, e ela reclamava, mas eu sempre consegui recuperar, nunca reprovei, por exemplo, sabe? Na verdade, você me passa a imagem de uma pessoa que não dava trabalho para sua mãe no geral. E não, Só algumas notas.
Você não é uma pessoa que dá trabalho para as pessoas. Então, Hum, não gosto. entendi, entendi. Você sente que, assim, por ver a situação difícil em casa, seu pai com problemas e sua mãe estressada, cuidando dele, preocupada com ele, existia dentro de você talvez uma tentativa de querer cuidar da sua mãe, ou talvez cuidar da sua irmã para ajudar a sua mãe? Algum sentimento, pelo menos, nesse sentido? Sim. Sim. Da minha irmã, a minha mãe pedia pra mim, né? Então eu acho que com a minha mãe era mais. Ah, me sinto uma segunda mãe da minha irmã até hoje. Quando a minha irmã tá passando alguma coisa, minha mãe me liga, eu que falo, mas não adianta. Assim, eu, eu acho meio difícil, sabe? Então eu sinto Tá. muito isso com a minha irmã. Uhum. E com a minha mãe, ela já tinha muita coisa, ela era muito guerreira, muito. Assim, eu acho que ela. Aquilo que falam, né? Deus dá a cruz que cada um consegue carregar. E eu acho que a minha mãe carregou e eu não queria ser mais um peso nessa cruz. Entendi, entendi. É, de alguma forma parece que a história que você está me contando fortalece a minha percepção de que isso é algo forte em você, de que existe um esforço constante em não trazer uma cruz ou aumentar a cruz que as pessoas carregam, né? Parece que desde pequeno você se perceber como um fardo perfeitamente, algo assim, né? E assim, eu estou apontando isso porque eu sinto que parte do esforço que você fez para evitar isso foi, me corrija se eu estiver errado, se anular um pouco, no sentido de os seus problemas eles tinham um peso menor porque você sentia que tinha direito de compartilhar com as pessoas. Você acha que tinha um pouco disso? Sim. Você acha que ainda existe um pouco disso? E se isso existe, um dos efeitos disso é que nesse esforço seu de amenizar os problemas, de não querer aumentar, de não compartilhar, de não permitir que as pessoas tenham um olhar sobre eles, eu acho que você acaba olhando menos para eles e por olhar menos para eles, você provavelmente teria dificuldade de reconhecê-los e dificuldade de lidar com eles. Você acha que talvez isso aconteça? Eu acho difícil Entendi. Olhar para o problema. falar. Entendi. Vou fazer uma pergunta. De 0 a 10, o quão satisfeita você está com a sua vida hoje? Boa pergunta. 4. 4? Não, não. Mais ou Não, se for menos. 4, ok. Quer dizer, Não, eu acho que só me sim. surpreendi um pouco porque até então você não me pontuou muito concretamente coisas que geram incômodos, tá? Então, Não, acho que um pouco mais, sim. sim. Uhum. Tá. Mas se é 5 satisfeita, seria 5 insatisfeita também, vamos dizer assim. Ah, nunca pensei assim, né? Mas o que É, você diria? 5, 6, assim. Ok, tudo bem. A nota exata não importa muito, não. Só queria saber, na verdade, como é que você sente com essa pergunta, né? Mas, independente de ser 4, 5, o que você sente que é o seu principal ponto de insatisfação na sua vida? Hum, acho que o trabalho. Trabalho? Ok. Eu falei, né? Assim, eu gosto muito de ajudar pessoas. A minha mãe queria que eu fizesse medicina. Todo mundo me fala que eu tenho cara de coisa da saúde, assim, sabe? Da área da saúde. Eu concordo, eu gosto. Eu não consegui passar em medicina, mas é difícil para todo mundo, né? Tem gente que passa anos tentando. Com certeza. Eu fiz biomedicina, hoje eu trabalho nesse laboratório que eu te falei. Eu sinto às vezes que eu faço muita coisa de trabalho, mas eu não vejo muito isso na vida das pessoas. E às vezes isso
Cansa, mas assim, acho que é trabalho, né? Trabalho, eu não sei se tem alguém que sai muito feliz, radiante do trabalho. Pode você não sente que o seu trabalho gera algum impacto nas pessoas, assim? É, mas assim, acho que isso é de qualquer profissão, sabe? Que tipo de impacto você gostaria de ver? Assim, que tipo de impacto você gostaria de poder causar nas pessoas pelo seu trabalho? De ajudar mesmo, Hum. sabe? Que foi uma coisa que eu pensava quando eu fui para medicina, para biomedicina, mas uma coisa que eu consiga ajudar, tipo psicologia, ser psicólogo, imagino que deva para sentir isso, né? Hum. Você já teve vontade de fazer psicologia? Bastante. Bastante. Uhum. Desde quando? Acho que eu vou ser bem sincera, desde que eu comecei a ver muita coisa de química e, e coisa dentro da biomedicina. Entendi, entendi. E você conhece coisas de psicologia? Algo que você lê por fora, assiste coisas, você já conversou com algum psicólogo? Uhum. Já eu tenho uma conhecida, eu falei que eu conheci o pessoal na biomedicina e uma dessas minhas amigas, ela foi para psicologia. E ela tá amando, assim, né? Ela me conta, eu gosto muito de ver documentários sobre mente humana, sabe? Uhum, uhum. Documentário de psicopata, eu gosto dessas coisas de true crime, assim. E gosto de ouvir podcast também, de true crime. Tudo que envolva, assim, a mente humana, eu gosto de ver e de entender mesmo como que a cabeça das pessoas funciona, como que a mente funciona. Entendi. Mas, nossa, E as pensa pessoas nisso. me falam que eu, assim, essa minha amiga que eu te falei da psicologia, ela já me falou que tem cara, que eu ouço bem, que eu tô disposta, que ela gosta de falar comigo também. Uhum, legal. E você pensa em algum dia fazer? Ah, pensar não custa, né? Sim. Pensar é de graça. Mas você sente que você seria mais feliz enquanto psicólogo do que fazendo o que você faz hoje? Ah, eu acho que eu ia gostar de ouvir e ajudar. E ver, né? Assim, o que eu tô vendo geralmente é sangue, urina. Eu sei que ajuda, mas acho que eu queria ver alguém, né? Entendi. Você queria ouvir na sua frente o efeito positivo daquilo que você está fazendo, né? Entendi. Porque quando você tá trabalhando assim, você vê uma pessoa nunca mais, né? Sim. Você chegou, algum dia você chegou a gostar da biomedicina? Hum, eu gostei da faculdade, sim. Eu aprendi muito. Eu acho que é aquilo, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Tudo tem a parte Eu boa, falava assim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Uhum. né? Acho que em medicina, psicologia, biomedicina, tudo vai ter um, né? Acho que em qualquer profissão. Uhum, uhum. Se você quisesse fazer psicologia hoje, o que te impediria? Dinheiro, eu ia, é, assim, passar numa faculdade federal, eu trabalho, né? Então, assim, tempo de estudo, mas eu penso que talvez pedindo ajuda, parar de trabalhar menos, estudar mais, pedir alguma ajuda para o meu namorado, mas isso não daria certo, sabe? Ele não cabe no orçamento dele, não? Assim, ele tem os sonhos dele, as coisas dele, sabe? E eu acho que ele teria que abrir mão de alguma coisa ou outra para um sonho meu e eu não sei se isso é justo, sabe? Entendi. E sua mãe, ela não teria condições de ajudar, né? Minha mãe, eu ia acabar de deixar ela louca, que ela já tá com uma filha desempregada. Duas? Hum, entendi. Mas você parando de fazer o que você faz para investir num curso que talvez te satisfaria mais para ela e seria você estar desempregado. Uhum. É,
Eu não sei nem se é o desemprego. Uma coisa que ela se preocupa muito, muito, é que a minha irmã é muito perdida. A minha irmã já começou um curso, já começou outro, é, já tentou estudar para concurso. Isso preocupa muito a minha mãe. Então eu não sei nem se é o desemprego, sabe? É mais não saber. A falta Tá de um per- direcionamento claro de carreira também. Isso, isso. Uhum. Isso ia. Nossa, minha mãe ia ficar Aí sua mãe tá preocupada. lidando com isso da sua irmã há algum tempo e assim, você não gostaria que ela tivesse que lidar com isso. Não, não, não. Entende? Mas você acha justo que a sua irmã tenha direito de preocupar a sua mãe com isso e você não? Eu não acho justo que a minha mãe preocupe, que a minha irmã preocupe minha irmã. Nem me envolve, assim. Acho que minha mãe já passou por tanta coisa que só não é justo a minha irmã ter a idade que ela tem e continuar preocupando a minha mãe, sabe? Entendi. Não é justo. Uhum. Então, Malu, eu acho que a gente vai ter que vai conversar algumas vezes ainda para se conhecer melhor, entender um pouco mais de o que está acontecendo na sua vida, o que está gerando essa ansiedade. Eu acho que principalmente as oportunidades que você está perdendo em função dessa forma de funcionar, mas eu entendo que parece que é muito central a várias das questões que você traz, aquilo que eu havia comentado, que é uma preocupação muito grande em não incomodar ninguém, em não trazer seus problemas para outras pessoas. Eu acho que isso é ruim no nível dos relacionamentos, porque eu sinto que você acaba, talvez, como eu disse, perdendo a oportunidade de criar certas conexões e usar os recursos sociais ao seu redor, usar a ajuda das pessoas, se aproximar delas. Às vezes não é recurso financeiro, mas ouvir um conselho, ouvir uma opinião, permitir que as pessoas participem da sua vida, por não incluir elas nos seus problemas. Eu acho que isso é uma questão. E uma outra questão, eu acho que você faz tanto isso, que você acaba fazendo isso na forma como você pensa também. Foi quando você está pensando sobre os seus problemas, assim, que você pensa de uma forma diminuída, como se você acreditasse que os seus problemas não fossem dignos de atenção. E isso eu acho injusto, independente, assim, eu perguntei sobre a sua mãe, mas a forma como você vive os seus problemas, eu acho injusta por isso, eu não acho justo que você esteja diminuindo coisas que parecem que são muito importantes para você. E assim, o que isso te tira a oportunidade de encarar e talvez te levar a soluções que seriam mais interessantes. Por exemplo, a questão do trabalho. Eu tô com a sensação, trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo. Eu tô com a sensação de que existe um incômodo no seu trabalho muito maior do que o que você está relatando. Posso estar errado. Mas para você estar com ansiedade que seu cabelo está caindo, eu não acho que é uma ansiedade pequena, sabe? Eu entendo que para você parece que não seja tão grave assim, mas os sinais, eu acho que o contexto que você está me escrevendo, dão a entender que o tipo de problema que você está me contando não é grave e sério. Eu acho que é importante a gente olhar para esses problemas como graves e sérios, para que eles possam ser lidados adequadamente. Eu acho que a sua ansiedade só vai diminuir de fato quando esses problemas forem graves. E isso eu não sei se é uma coisa que o seu médico foi que eu tenho oferecido para vocês aí lidar. Então, em um primeiro momento, eu gostaria de propor para você que o objetivo da nossa terapia fosse que você conseguisse dimensionar melhor esses problemas e muito na forma de comunicar para as pessoas de uma forma que talvez seja até você sinta que está incomodando. Porque ele te mas Yeah, pensando. Faz sentido, mas eu acho muito difícil, assim. tudo Quando bem. eu penso. Eu estou colocando só como objetivo, não estou dizendo saia daqui e faça isso, porque eu entendo que, até por ser algo muito novo, muito diferente do que já viveram, não vai ser uma coisa simples de fazer, mas eu quero só saber se faz sentido para você, que esse é um caminho que talvez melhoraria algumas das questões que você está fazendo. Talvez. Sim, quando eu penso em olhar para uma coisa e enxergar um problema que eu posso melhorar, me sinto bem, sabe? De conseguir olhar para uma coisa e olhar para ela como um problema, como dizem, né? Se não é um problema, eu não preciso resolver, né? Então eu acho que olhar para algumas coisas como um problema também me daria a oportunidade de resolver, sim? E Sim, isso exatamente. Eu também fiz.
Isso. Porque teve duas falas suas que eu peguei muito assim, quando eu falei assim, o que você acha que te gera ansiedade atualmente? É o trabalho, a família, ou tudo? Me chamou, depois eu perguntei, qual que é o seu nível de satisfação com a sua vida? Se for quatro, você tentou pôr um seis, mas ainda não é bom, sabe? Então eu entendo que, no fundo, eu sinto que você não está bem. E eu acho que se coisas não forem feitas, se decisões não forem tomadas, você vai continuar não estando bem por muito tempo. Não sei. Enfim, as coisas não melhoram sozinhas, sabe? A gente tem que tomar as decisões que trazem pra gente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Então, eu acho que é importante a gente olhar para os problemas, se necessário, aumentar eles e, com certeza, compartilhar com as pessoas. Mas Eu isso queria te falar. você acha que é muito Cara, sério? não, sério, qual sério como você quiser que seja, sabe? Mas não é sério como. Não quero que você saia daqui preocupado que você tem um problema novo, não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que são os mesmos problemas de sempre, mas agora talvez a gente tenha um caminho para lidar. Eu queria te propor uma tarefazinha inicial só para sentir mais ou menos como seria fazer isso no primeiro momento, essa ideia de. Eu acho que a gente melhora muito isso, talvez acostumando você à ideia de compartilhar problemas com pessoas. Eu queria que a gente tentasse começar a fazer isso de um jeito, talvez não muito difícil em primeiro momento. O que eu sugeriria é você contar para o seu namorado que o problema da queda de cabelo. Porque eu pensei, como é o seu namorado, deve ser mais fácil que sua mãe. Falar da queda de cabelo, como é um problema que já está, em tese, diagnosticado e com tratamento encaminhado, é menos grave, talvez. O que você acharia da gente começar por aí? A gente pode tentar. Eu acho que ele vai levar um susto, porque eu nunca Nunca falei. reclamou disso. Então, só para eu ter uma ideia, como é que seria, assim? Eu sou o seu namorado e você vai reclamar para mim que você está com seu tempo parceiro de cabelo. Como é que você me falaria? Qual que é o nome dele? Carlos, Tá. Como é que você falaria pro Carlos que você tá sofrendo com queda de cabelo? que vergonha. É, falaria que eu fui no médico porque eu Tenta falar, percebi. confessar, como se eu fosse o Carlos. Fala pra mim. Amor, eu fui no médico e porque eu tava sentindo um pouquinho de queda de cabelo e ele já me passou tratamento e hoje eu fui no. Ele me falou que eu sou um pouco ansiosa e eu já fui na terapia e já tô me cuidando. Ok. Como é que você sentiu falar nisso? Com vergonha, medo, Vergonha? com medo. Medo? Do que ele vai falar, de ser mais uma coisa que ele vai ter que pensar quando ele chegar em casa, de parecer meio bobo, parecer doida, né? Uhum. O que você acha que ele sentiu te ouvindo? Acho que ele levou um susto. Um susto? Uhum. E É porque assim, eu entendo que se o diagnóstico do médico estiver correto, eu acredito que sim, não é um problema muito grave. Queda de cabelo por estresse é chato, é claro, mas é um problema grave. Então, o seu namorado assustar com isso, e ele assustaria, talvez, que o seu problema mais grave seja com o outro com ele, e se for, é porque realmente você não fala nada com ele. Ele deve enxergar você como uma pessoa que não tem problemas. Você acha que é um pouco essa a dinâmica da relação? eu sempre ajudo ele com os problemas dele, assim. Entendi. É, isso é uma dinâmica muito desequilibrada, né? Então a relação é muito sobre os problemas Não tô dele. te, eu não tô te ouvindo mais. Sim. Deu um probleminha aqui no meu fone, você pode repetir, por favor? Mas agora você está me ouvindo? Toma. Tá. Eu tinha falado que
perguntado assim, saber se é isso mesmo, parece que existe um desequilíbrio na dinâmica do casal, que as interações de vocês são muito mais voltadas para as questões deles do que das suas. É, ele, o trabalho dele é bem puxado, assim, e eu tento ajudar no que eu posso, né? É muito estressante. Ele é publicitário. Então, é rotina de. Você Ele, acha que ajuda ele compartilhar as coisas com você? ele diz que ajuda. Não pode ser que ajudaria você a compartilhar com ele também. Por mais difícil que seja, mas depois que a dinâmica do relacionamento começar a suportar isso e ser normalizado, e ele não se assustar mais quando você falar com uma problema, esperamos que isso pode ser bom por igual falta de vocês dois. Né? Sim, faz sentido. Eu queria que a gente tentasse de novo essa encenaçãozinha de você contando, mas eu queria que você me contasse agora de um jeito que fizesse parecer um pouco mais grave. Porque você falou uma coisa assim, o médico falou, mas é ansiedade, está tudo bem. Fisioterapia. Fala de um jeito que está menos bem, só para eu ver como foi. Amor, eu tô com queda de cabelo. Não tem uma causa física e. Ai, vou tentar de novo, é difícil. Peraí. Ok. Amor, já tem um tempo que eu tava preocupada que meu cabelo tava caindo. Continuou caindo já faz um tempo. E eu tive que procurar um médico. E eu tava com medo de ser alguma coisa séria. Não é nada físico, mas é psicológico. E eu vou ter que fazer terapia. Hum, gostei, gostei. Sabe por que eu falei que eu gostei? Porque eu fiquei me sentindo no lugar do Carlos. Hum. E o sentimento que eu senti foi: o que está acontecendo com a minha namorada? Eu quero ajudar ela, eu quero cuidar dela. Sabe? Eu acho que esse que é o sentimento que precisaria acontecer nesse momento. Enfim, se tivesse acontecido antes do México, eu certamente teria ido no México com você. Acho que foi legal. Eu senti que seria um momento. Claro que é desagradável falar disso, né? Mas senti que é um momento importante da relação. Eu acho que poderia ser. Eu acho que ele ia querer entender melhor. Uhum. Queria te fazer perguntas. Uhum, uhum. Ele ia. Ai, Acho que ele ia querer participar, assim, se envolver com isso. eu acho que ele ia saber quando que eu tô fazendo terapia, o que que o médico falou. Hum. Tá bom, né? Eu só não quero que ele que pese muito, assim, mas sim. Tá, só pra eu ter uma ideia, assim. Eu quero que a gente faça uma última vez esse diálogo. Uhum. Só que nesse diálogo, eu não quero que você fale o que você falaria, o que você acha que teria que falar, mas só para título de exercício, eu queria que você tentasse me comunicar o que você comunicou da forma mais pesada que você conseguisse, num jeito que me deixaria o mais preocupado e tenso, pesado que você conseguisse. O meu cabelo tá caindo já tem um ano. Eu não sei mais o que fazer. Eu tive que procurar um médico, ele também não achou nenhuma resposta pra isso. E aí eu tive que procurar outra pessoa que é um terapeuta. E agora eu tô na terapia pra ver se isso é ansiedade. Ok. O que você achou dessa fala sua? Pesado? Achou pesado? Sim. Tá. Tá bom. Assim, o que eu achei? Eu achei uma fala super normal. Eu acho que talvez eu, enquanto Carlos, eu assustaria, não pelo fato, mas eu queria que você me contou depois de um ano, sabe? Não sei se você me contou antes. Mas eu achei muito ok, sabe? Eu achei muito ok. Assim, muito algo que é ok uma pessoa falar para outra, principalmente alguém que está dentro de um relacionamento. Sabe? Mas por que que eu tô te dizendo isso? Para sinalizar para você que ao longo da terapia a gente vai fazer exercício de tentar falar de um jeito diferente,
E esse tentar falar não necessariamente é que o exercício é a forma como você tem que sair daqui e falar com seu namorado, mas é mais para quebrar um pouco a sua rigidez na forma de pensar e tentar furar um pouco o bloqueio desses posts que você faz e sempre falar as coisas de um jeito mais amenizado possível. Então, por mais que talvez você falou pesado, mas ao mesmo tempo eu senti ela muito honesta. Você acha que foi honesto o jeito que você falou? Sim. Eu não menti, né? Sim, sim. E eu acho que você escreveu de uma forma que deixa muito mais claro e mais simples, assim. O problema é isso que a gente tem que resolver agora, né? Sim. E eu ainda vou ter que continuar o tratamento. Seja com você, seja com ele, né? Dava pra também falar isso. Então é isso. Aí, pra gente fechar essa sessão, o que eu tenho a te dizer é que caso você queira continuar a terapia, eu sinto que o nosso caminho é muito por aí. Eu gosto de trabalhar muito focado na forma como a pessoa se comunica, entendendo que a comunicação dela tem muito a ver com a forma como ela pensa sobre as questões dela também. Mas eu acho mais interessante as mudanças focadas na comunicação do que no pensamento. Então, a gente vai trabalhar um pouco com exercícios assim, um pouco com alguns exercícios que eu quero que você faça nas suas relações. E à medida que a gente fosse conhecendo mais, pode ser que outras coisas apareçam também, mas o caminho seria semelhante. O que você achou da nossa conversa? Gostei. Achei diferente. Uhum. Tá otimista? Sim. Como é que você está se E sentindo agora? bem, eu tinha muito medo de ser uma coisa muito séria que não desse pra resolver. Uhum. Então, é difícil e estranho pensar em falar de uma forma que assuste ou que, né? Uhum. Ainda que você me falou que é normal, pra mim é novo. Mas Uhum. pensar que esse talvez seja o tratamento que eu preciso, seja o que eu preciso, me dá uma sensação de alívio, porque eu tinha muito medo de ser algo que eu não conseguiria melhorar. Então, parece que é um esforço que vai ser um esforço, mas que vale a pena. E me tranquiliza. Ótimo. Perfeito, então. E aí, Malu, foi um prazer te conhecer. Estou muito ansioso pelas nossas próximas sessões e para saber como que isso vai se desenvolver. Muito obrigada, viu? Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Meu nome é Nicolau Chaúd, eu sou psicólogo, sou doutor em psicologia pela PUC de Goiás. E eu sou o terapeuta que está por trás, sou um propositor, mas não a única pessoa que desenvolve a terapia comportamental abrangente, que é o modelo que embasou o atendimento que vocês acabaram de assistir, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Olá, me chamo Rochelle Alberti, analista do comportamento, psicóloga, formada pela PUC Goiás também, professora e especialista em clínica analítica comportamental, e fui a Malu nessa simulação de atendimento. Queria começar por aí. O que você achou, Nicolau, da nossa simulação? Fiquei atendendo muito com a sensação de que estava num atendimento online comum, sabe? Eu acho que foi muito parecido com o que chega no consultório, de um atendimento comum, ali da terapia comportamental. Claro que nesse atendimento a gente compactou algumas coisas para conseguir mostrar várias partes dentro de uma sessão só, o Uhum. que não necessariamente é muito diferente do que acontece em atendimentos reais. Em alguns atendimentos reais, não é tão raro assim pegar um cliente que na primeira sessão já dá para identificar coisas e fazer diagnósticos, vamos dizer assim, até propor intervenções. Então, foi nesse sentido, foi bem tranquilo, né? Para mim, eu achei um pouco mais difícil. Eu estava muito preocupada em conseguir representar muito bem um padrão específico, que na minha cabeça era algo meio esqueça que eu existo, não quero atrapalhar, não precisa se preocupar comigo. E eu acho que eu fiquei muito ligadona em manter esse padrão durante a sessão inteira, o que me deixou, às vezes, percebia difícil ficar sensível às coisas que você estava falando, sabe? Eu acho que você não fez só um personagem que entregou falas, mas a sua postura na sessão, porque, assim, a gente tinha mais ou menos um script, mas muita coisa foi improvisada e foi natural do que esse diálogo terapêutico. Eu acho que nesse sentido, eu senti associação de papéis também. Ai, que bom. Eu assistindo achei muito diferente, mas isso é bom, né? Que bom que passou. Esquisito é porque você não é assim, talvez. Assim.
Então, falando desse jeitão, né, que eu falei que eu tentei interpretar e essa coisa do meio desculpe existir, assim, eu acho que é impossível em TCA a gente discutir qualquer caso, inclusive o caso Malu, sem ter em vista um conceito importante, que é o conceito de repertório abrangente. Acho que seria interessante você dar uma esclarecida, assim, um apanhadão geral. Tem várias formas de definir, algumas mais técnicas, algumas um pouco mais informais. Eu vou tentar falar algo que seja meio termo. O repertório abrangente tem a ver com uma unidade de estrutura de fala que recebe o nome de abrangente porque não é a forma como a pessoa fala sobre um tópico específico ou um tipo de fala específica, mas de alguma forma permeia todo o verbal da pessoa. É uma unidade verbal, a gente poderia considerar como unidade verbal. Está presente na forma como ela se comunica, na forma como ela pensa, na forma como ela resolve problemas verbalmente. Então, a ideia de que exista uma unidade por trás da forma como a pessoa se comporta verbalmente em vários contextos, isso abre para a gente portas em relação ao tipo de análise que a gente pode fazer. Então, dentro da TCA, a gente fica muito atento não só ao do que a pessoa fala, no sentido de as informações que a pessoa traz, né, que o cliente traz, mas a forma como ele se comunica. Você tem uma fala mais objetiva, mais prolixa, tem uma fala mais negativa, mais positiva, mas abre muitos parênteses para falar, dá muitos detalhes, é uma fala muito voltada para o eu, muito voltada para o eu. Então, o jeito como a pessoa se comporta verbalmente é o principal ponto da terapia comportamental abrangente, é uma coisa que a gente sempre ilustrar um pouco no seu conhecimento. Acho que de forma grosseira, mas concisa, eu gosto de pensar em repertório abrangente como o jeitão que a pessoa fala, né? Fala sobre ela, sobre o mundo, fala com os outros e com ela mesma de forma privada, né? Acho que isso resume bem, assim, repertório abrangente. O jeitão dela falar sobre as coisas, de fazer relações entre as coisas, né? Na estrutura verbal que ela faz. E aí, pensando na Malu e no atendimento que a gente fez, gostaria que você apontasse que tipo de fala, que tipo de estrutura ela monta, né? Que tipo de relação ela faz ao falar que te leva a construir hipóteses sobre o repertório abrangente dela. Eu acho que a Malu ela chegou falando de um problema de saúde que tinha a ver com um quadro psicológico de ansiedade. Depois ela me descreveu algumas questões fortes de ansiedade, que é brincadeira, porque a ansiedade parece algo grave, estresse, dificuldade para dormir. Então ela sinalizou coisas que mostravam um tipo de ansiedade muito grande, mas a fala dela não. E a fala dela não é só que não estavam presentes sinais de ansiedade, mas que ela ativamente tentava amenizar o que ela trazia como problema. Então ela falava do problema, mas não é bem assim. Ela falava uma coisa assim, bem aqui. Então ela se comunicava de um jeito que parecia que ela estava tentando diminuir o que ela estava falando o tempo inteiro. Aí isso eu acho que ficou um pouco mais evidente no que há. Mas depois que eu comecei a olhar um pouco para as relações dela, que eu acho que é uma coisa a TCA ela tem dois focos grandes, né? É o verbal e o social. Então você fala, a pessoa tem esse padrão verbal, você quer entender socialmente por que ele existe, qual é a função dele e o que origina ele. Então a pergunta que eu acho que eu me faço quando eu vejo isso é assim, qual é a função social de você ficar diminuindo as coisas que estão acontecendo com você? Aí uma função possível é não gerar um desconforto na relação e alguns dados que ela trouxe das relações inicialmente mostravam que isso acontecia em parte. A partir do momento que essa hipótese apareceu, eu comecei a fazer uma investigação mais tradicional. Eu acho que essa questão da função social fica bem clara quando você investiga o histórico familiar, né? Fala da relação dela com a mãe, com o pai, com a irmã, esse lugar que ela ocupa. Acho que fica claro, assim, onde isso se instala e diz muito da manutenção desse comportamento até hoje nas relações, não só familiares, né? Mas um ponto que eu achei muito interessante é quando você testa isso na própria relação terapêutica, né? Que você pergunta algo no sentido de e a terapia, o que você acha? Você acha que é importante? Algo nesse sentido, assim. E aí entendi isso como um teste, e aí eu fiquei pensando que algo que a Malu nunca diria seria alguma coisa do tipo, sim, eu preciso de terapia, eu preciso de ajuda e eu espero que você consiga muito me ajudar, sabe? Algo de preocupar o terapeuta, de colocar uma expectativa, assim, em cima do outro. E aí eu fiquei pensando que outra forma, bem TCA, de descobrir esse padrão é às vezes não pelo que a pessoa fala, mas pelo tipo de coisa que não aparece na fala, né? E eu queria que você comentasse o que você acha que a longo prazo apareceria no repertório da Malu, que ainda não aparece,
e que te indicaria uma melhora, assim, um caminho para uma alta? Que eu acho que, naturalmente, enquanto terapeuta, a gente tem tendência a se apegar às queixas, né? Então, quando o cliente ele mostra insatisfação com algo, você fala, opa, então é aí que eu vou mexer. Se você fala, não estou gostando dos meus relacionamentos, isso está me incomodando. O terapeuta é atraído, eu vou focar nisso e tentar mexer nisso. Mas a Malu, ela não trazia muito isso. Então, ela tem um padrão de fala que às vezes gera até um certo desconforto no terapeuta, tipo assim, como que eu posso te ajudar, né? Parece que você não está reclamando de nada. Só que aí, sendo treinado para observar isso, eu acho que observando essa pergunta que eu faço para mim mesmo, parece que eu não tenho como ajudar a pessoa. A próxima pergunta é o que que na fala dela me faz sentir assim? Aí isso assim que me traz para essa leitura, sabe? Ela tem uma fala que tem muito de uma coisa e pouco de outra. Geralmente um excesso revela um déficit e vice-versa, né? Se eu estou percebendo que ela não está reclamando de coisas, provavelmente algo que é muito diferente disso está muito presente na fala dela. Isso ajuda a gente a identificar essa coisa. Perfeito, perfeito. E aí, assim, a gente está falando de formas de encontrar, seja pelo excesso ou pela falta de algum tipo de estrutura de fala, né? Mas uma vez encontrado esse repertório, o caso não está resolvido, né? Na sessão da Malu, inclusive, nem na metade da sessão, assim, você identifica o padrão e você já pensa num objetivo terapêutico e já comunica isso para cliente, que no caso específico é incomodar mais os outros, né? Falar mais sobre os seus problemas, ser um pouco mais incômoda mesmo. Acho que isso pode soar incômodo para quem não está muito familiarizado com a TCA. E aí eu quero saber de você, assim, é perigoso para cliente estabelecer um objetivo que vá para o caminho de seja um pouco mais incômoda com as pessoas, incomode mais os outros? O que você acha? Eu aproveitaria disso para falar uma questão assim. Primeiro que a TCA, ela não é uma terapia completamente nova e assim, não era, a ideia não é uma coisa totalmente fora do que deveria ser uma terapia analítica comportamental. Sabe? E nesse sentido, eu acho que ela é muito analítica comportamental do ponto de vista de estabelecer como objetivos a aprendizagem de repertórios. Eu acho que se você quer ensinar repertório, você tem que ter certeza de que o que você está ensinando é novo. Então, esse raciocínio da PCA faz um pouco isso. O que a pessoa faz muito e qual é o contrário disso, o que ela faz pouco. E se a coisa que está mais distante do repertório da Malu é incomodar pessoas, provavelmente isso é muito novo para ela e provavelmente a partir do momento que ela aprender isso, coisas vão mudar. E uma coisa que eu gosto de fazer é, porque essa fala incomodar pessoas, na verdade eu poderia ter definido esse repertório de outras formas, né? Poderia ser enfatizar seus problemas ou valorizar o seu sofrimento, tinha várias formas de descrever isso. Mas eu gosto de intencionalmente definir de um jeito que é desconfortável para o cliente, para induzir ele a sair um pouco daquilo que é comum e confortável para ele. Então, a pessoa entende, no caso a Malu vai entender que para ela fazer outra terapia espera dela, o que vai ser realmente novo, uma mudança significativa para ela, vai ter que fazer coisas que são desconfortáveis. Por isso a ideia do incomodar, que é um repertório muito diferente do que ela está acostumada a fazer. Perigoso? Acho que não. Assim, eu acho que perigoso, assim, pensar no caso da Malu especificamente. Perigoso é você querer viver uma vida que você nunca vai incomodar ninguém, né? Isso eu acho mais perigoso. Do ponto de vista de mudança dela, assim, existe um risco significativo. Perfeito, perfeito, concordo. E assim, aquisição de repertório exige, em algum grau, um desconforto, né? E aí, pensando em risco, talvez a grande coisa que pode acontecer é ela falar desse desconforto para alguém, não ser ouvida, e nisso ainda ter a chance dela se sentir bem só pelo fato de ter conseguido falar, né? Que é algo que ela já não fazia antes. Eu acho que a sensação de risco tem a ver com a ansiedade de fazer algo que ela não está acostumada a fazer, que é novo. Mas eu acho que a forma que a TCA conduz isso é menos arriscada, porque não é tanto sobre você estar lidando com a situação de um jeito, vamos lidar de outro. Essa é a solução para os seus problemas, então é a solução que você não gostaria de aplicar. Não é muito isso. Mas você se comunica de um jeito, vamos tentar se comunicar de outro. Por exemplo, no exercício que a gente fez de falar pro namorado da questão da saúde dela, do cabelo, isso não tem muita relevância para a relação, enfim, não existe um risco, assim, que ele não mexe em algo que é crítico no momento da vida da pessoa, sabe? Então, isso é uma coisa forte na TCA. Os direcionamentos eles não são feitos tão voltados para a solução de problema, que nesse sentido eu acho que poderia ser mais arriscado, porque a solução poderia ser ruim. Mas é mais uma forma diferente de se comunicar com pessoas, nesse sentido, é tudo que me peguei. E pensando em formas diferentes de se comunicar com pessoas, não deixo de pensar que o próprio bate-papo terapêutico é contexto
e pode vir a ser modelo, né, para formas diferentes do cliente falar. E aí, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é isso da postura do terapeuta enquanto modelo na sessão e quem você acha que seria, como você acha que seria o terapeuta que a Malu precisa, sabe? Eu acho que isso é uma ideia presente em toda a terapia, de que com algum tempo de interação terapêutica, o cliente vai absorvendo um pouco da fala do terapeuta, né? Ele vai começando a falar parecido com o terapeuta, às vezes ele mostra isso de uma forma muito explícita, né? Ah, eu lembrei o que você falou outro dia, e etc, etc. Então isso fica presente. É uma conversa significativa e a gente quer que seja, né? Então, sabendo disso, eu acho que uma coisa que a TCA faz de forma muito intencional é que tipo de repertório verbal que eu quero ajudar meu cliente a desenvolver, e o terapeuta começa a ter esse tipo de repertório. Então, se eu quero que a Malu consiga falar de uma forma mais enfatizada dos problemas dela, talvez até mais dramática, mais reclamona, então o terapeuta tem que ser um pouco assim também. O terapeuta não pode ser aquela pessoa muito suave, entende, tem que ser uma pessoa mais séria, isso aconteceu, tem que dar peso às coisas. Mas isso para o caso dela, sabe? Então, acho importante que o terapeuta ele consiga ter flexibilidade. Porque um terapeuta que fala sempre na mesma forma, ele também vai ensinar sempre a mesma coisa para os clientes dele. Então, um terapeuta que consegue flexibilizar a própria fala, eu acho que tem melhor possibilidade. Se a gente falou que para o cliente vale o desconforto para aprender um novo repertório, nada mais justo que esperar do terapeuta que ele também tenha essa flexibilidade, né? E consiga ser um terapeuta que consegue falar de formas diferentes a depender da demanda de cada pessoa que aparece, né? E agora, pensando em tudo que aconteceu na sessão, a gente sai da primeira sessão da Malu com muita coisa construída, né? Você identifica o repertório abrangente, você comunica isso a ela, você comunica também, pensa e comunica um objetivo terapêutico e você já faz um exercício ali, uma tarefa com ela. Parece muita coisa para a primeira sessão. Eu quero saber se, na vida real, você acha que isso é possível. Acontece. Eu geralmente eu gosto de passar tarefas no final da sessão, mas existem sessões em que em 10, 15 minutos de atendimento já dá para pegar. Assim, esse é o padrão de comunicação da pessoa, isso tem a ver com alguns problemas que ela está me descrevendo. Aí eu fico o resto da sessão mais ou menos confirmando aquilo, sondando, vendo a extensão. Mas se a leitura foi boa, eu consigo confirmar aquela ideia e dar indício para uma tarefa, isso sim. E eu acho que é muito tempo fazer isso. Eu entendo que talvez alguns terapeutas fiquem receosos de dar uma tarefa na primeira sessão, mas pela natureza da tarefa, por exemplo, reclame para o seu namorado. São tarefas arriscadas, sabe? Na pior das hipóteses, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu acho que essas tarefas corajosas, né, isso é uma característica, eu acho que é da TCA, dou coragem, tenta, não ter medo. Eu acho que essas tarefas corajosas, elas no mínimo, elas ajudam você a fazer uma leitura do caso. Uma pessoa ela vai tentar fazer, ela pode não conseguir, isso vai te dizer algo. Ela pode fazer e não fazer diferença nenhuma, isso também te diz algo. Ou ela pode conseguir isso e gerar mudanças, isso também te diz algo. Então, é um raciocínio muito tranquilo, assim, não tem intenção. Acho que isso até volta um pouquinho porque a gente estava falando de risco, assim, acho que na pior das hipóteses, a única coisa que pode acontecer é ela não fazer a tarefa. E aí isso já te diz, né? Já te sinaliza algumas coisas. Ela não fazer diz muito, né? Sim. E a Malu, ela deu um feedback interessante na sessão, foi de... Quando eu falei, não, parece que você é uma pessoa ansiosa, existe uma ansiedade ali, parece que ela assustou em um primeiro momento, e isso gerou um incômodo, nossa, será que eu tenho algum problema sério? Eu não tenho a doença que eu achei que eu tinha, mas agora eu tenho outra doença psicológica. Mas a partir do momento que o terapeuta fez a análise, olha, a questão é essa e o direcionamento é esse. E por mais que fosse difícil, ela entendeu assim, então é só isso que eu tenho que fazer? A questão de só não é nem se é muito ou pouco, mas ela tem um direcionamento para esse é o caminho que eu te levar para melhor. Eu acho que isso dá um conforto, uma segurança para o cliente, sim. E dá uma autonomia também, porque ela não, ela entendendo a lógica da tarefa, e isso foi, eu acho que foi bem explicado para ela não vai depender só de tarefas, ela vai provavelmente, eu acredito que a Malu, depois daquele atendimento, ela ia ficar atenta às outras relações dela e ia procurar contexto para falar de um jeito que ela não está acostumada a falar, mas que ela não entendeu que seria até a força dela. E gosto de você falar de autonomia, porque eu acho que algo que facilita essa postura mais autônoma e mais ativa do cliente, no caso de um atendimento TCA, é um outro conceito que a gente não falou ainda, mas eu acho importante, que é o de transparência ativa, né? De falar para o cliente, deixar ele
por dentro de tudo. Enfim, dá uma explicação básica e rápida. Definir de uma forma simples, transparência ativa é você, ao máximo, compartilhar com o cliente todo o seu processo de pensamento e tomada de decisões na terapia. E a gente faz isso para trazer o cliente mais para a terapia, para ele ser menos um paciente, que é um dos motivos pelos quais eu prefiro falar cliente do que paciente. Ele não está recebendo a terapia, ele está fazendo a terapia junto com o terapeuta. Então, o terapeuta só consegue ir se ele é transparente. Olha, eu estou indo por ali. O que você acha desse caminho? Vamos ou não? Você quer o caminho, etc, etc. E também porque um pouco dessa ideia de emprestar o verbal do terapeuta para o cliente, eu acho que se o terapeuta consegue enriquecer mais a fala dele, o cliente ele só se enriquecer disso. Eu ouço relatos de terapeutas que eles são muito cuidadosos, assim, eles querem ter certeza que a análise está muito perfeitinha e fechada para assim, então, compartilhar com o cliente, sabe? Eu entendo um pouco disso, eu entendo talvez um medo de, se eu passar uma análise para o meu cliente e estiver errado, mas essa que é a questão, não tem um problema, sabe? Você passa para o cliente uma análise, olha, eu estou percebendo que isso e isso. Aí o cliente fala assim, não é isso. Ok, sabe? Eu acho que a gente, como terapeuta, a gente tem que dar conta disso. Eu acho que é até um respeito pelo cliente, sabe? Você acreditar que ele sabe falar de coisas que você não dá conta de falar. E botar fé, né, na pessoa que tá na sua frente, assim. Criar uma relação em que ela se sinta confortável para discordar, você se sinta confortável o suficiente para questionar e vocês possam discutir sobre as decisões que vão ser tomadas, assim, né? Acho que se colocar mais num lugar de, ó, acredito nisso, acho que isso faz sentido, vamos tentar por aqui, se não der, tudo bem, a gente volta e tenta por outro caminho. E aí eu acabo pensando que esse tipo de postura, assim, acaba sendo um bom modelo em casos de pessoas muito rígidas, muito duras com si mesmo, sabe? Não sei, me parece que esse padrão, conseguir falar que, ó, vamos por aqui, se não der, tá tudo bem, a gente vai de novo, acaba sendo um bom modelo. Construir esse processo de forma tão junta e tão transparente possibilita que a gente tenha acesso a feedbacks mais honestos e mais efetivos, né? Você perguntou, inclusive, você pediu um feedback para Malu no final. Mas no sentido de, se a gente tá fazendo isso junto e a toda hora eu tô te comunicando o lugar que eu tô indo, tô vendo se isso faz sentido para você, provavelmente eu vou ter notícias sobre o meu trabalho, sobre para onde a gente está indo, e eu acho que, em último grau, isso deixa a gente mais consciente dos nossos erros e acertos. Na verdade, eu até tiraria a palavra erros e acertos, sabe? Porque eu acho que a ideia é quebrar um pouco, tanto para o terapeuta quanto para o cliente, essa ideia de que existe o certo e o errado de se fazer. E ponto de vista de tudo, assim, acho que uma coisa que apareceu um pouco no atendimento da Malu, que o fato dela ter uma forma de se comunicar que está ligada à ansiedade maior dela, não quer dizer que está errado ela se comunicar assim. E ela disse, vamos tentar algo diferente, sabe? Eu acho que o caminho do terapeuta não é isso. Eu vou ficar tentando, às vezes eu vou errar, às vezes eu vou acertar. Eu vou tentar, às vezes eu vou chegar num lugar, eu tentar algo diferente e sei para outro lugar, mas tirar um pouco a carga do erro, sabe? Porque de fato eu entendo que o terapeuta tem muito esse pavor de errar. Eu acho que é claro que existem cuidados que a gente tem que ter, né? Mas esse medo eu sinto que ele mais trava a gente do que alivia. Então, o feedback que eu tenho de terapeutas que têm contato com a PCA, acho que são duas coisas que são muito positivas. Primeiro, um pouco de tirar essa algema que a gente tem, que a gente não consegue dar o máximo do nosso potencial para atender, porque a gente sente que existe um monte de não pode fixo ali. Mas apesar de dar essa liberdade, ela dá muito caminho também. Não é se faz qualquer coisa e vamos ver se dá certo. Fala, o caminho é por aqui, você pode investigar isso, etc, etc. E isso dá uma segurança para o terapeuta e, consequentemente, para o cliente também. É a análise do comportamento no modo mais hardcore possível, né? Isso me deixa feliz demais, assim. E é isso, no final das contas, o certo, o errado, o bom, o ruim, eles só não fazem sentido pensando funcionalmente, sabe? Gosto muito quando você fala isso. Acho que tira um peso, sim, do terapeuta, entendendo todas essas questões que você falou, enfim, de responsabilidade mesmo. Mas eu acho que parar de olhar para as coisas de forma certa e errada, a gente tenta tirar um pouco isso do cliente, né? Então, trazer isso para o próprio terapeuta, pensando que posturas que você vai tomar na sessão só vão te levar para lugares diferentes e que isso vai ser discutido, cara, não sei, isso me tira um peso, assim, eu gosto muito disso, sabe? Enfim, resumo da ópera, assim, highlights de TCA no atendimento da Malu, que eu acho que compensa a gente falar, eu vou falar os meus, assim, coisas que caracterizam o atendimento da Malu como um atendimento TCA. Para mim são, primeiramente, acho que o foco da investigação,
fica claro, acho que fica nítido na sua postura que você está ali atrás de um padrão verbal. Isso às vezes se faz isso através de perguntas que parecem uma para cada lado, mas acho que para quem está atento a como você investiga, fica claro que você está atrás de entender que estrutura de fala essa cliente apresenta em diferentes contextos. As análises funcionais e as hipóteses sendo discutidas já no primeiro momento, assim, que a gente falou de transparência ativa. O direcionamento na primeira sessão e as tarefas, não as tarefas em si, é que eu acho que o tipo de tarefa é diferente, sabe? O tipo de tarefa sendo uma modelagem ali logo na primeira sessão de uma nova forma de estruturar a forma como ela fala sobre si mesma e sobre o mundo, assim. Acho que para mim isso é o que caracterizou bem esse atendimento como um atendimento TCA. O que você acha? Eu senti que em algum momento você ficou pensando assim, de fato, acho que o meu desafio e o seu, como alguém que hoje pratica TCA, é ver o que tem de novidade em algo que, na verdade, a gente está praticando diariamente, né? Para a gente que está dentro da TCA, algumas dessas coisas, elas é o nosso feijão com arroz, não é algo totalmente diferente. Certamente, para pessoas que não são terapeutas TCA, muitas dessas coisas são familiares. Eu acho que se tem algum terapeuta assistindo nesse momento, ele deve estar pensando, mas isso eu faço também. Ok, eu falei, ninguém falou que as coisas da TCA são totalmente únicas. Mas eu acho que a ideia, até trazendo um pouco do porquê que a gente está fazendo esse vídeo, né? É um pouco isso, assim, eu acho que a TCA ela tem ideias que valem a pena ser discutidas. Não há, o nosso objetivo aqui não é falar assim, olha, isso é o jeito certo, façam isso, você não está fazendo isso na errado, de forma alguma. Nós quisemos fazer isso para trazer para as pessoas um gostinho do que é TCA, da forma mais palpável possível, né, que eu acho que é vendo um atendimento. E essa conversa que a gente está tendo para ajudar a descrever o que estava acontecendo no atendimento, né, que eu acho que acontece muito. Acho extremamente didático, é algo que eu gostaria de fazer mais, né? Fácil nos meus cursos, trazer atendimentos reais. Idealmente, eu queria ter feito um atendimento real no YouTube, né? Mas nos cursos a gente faz muito isso, trazer atendimentos reais, de casos reais, discutir a partir deles. E para gerar diálogo, né? Assim, se alguém pensou, como isso é um vídeo YouTube, eu falo isso não pelo engajamento, mas pelo propósito da TCA mesmo. Se alguém pensou coisas diferentes, gostou ou não gostou, comente, procure a gente. Comente no Dudes, comente pessoalmente, procure a gente. Né? A ideia é abrir esse diálogo. É isso, espero que as pessoas tenham pensado coisas enquanto elas assistiam. Eu acharia muito legal ouvir o que as pessoas têm a dizer. E é isso. Então, sintam-se à vontade e é isso. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.